Olá, sejam bem-vindos ao Relato das Sombras. Você acredita que o amor pode levar alguém a cruzar os limites do aceitável? E que a traição pode ser a porta de entrada para forças ocultas que cobram caro? Hoje, você vai ouvir duas histórias reais de pessoas que buscaram na feitiçaria a solução para suas dores, mas acabaram pagando um preço que jamais imaginaram. Prepare-se. A partir de agora, você entra no mundo dos relatos das sombras. História: O feitiço da amiga traída. Cláudia e Denise eram amigas desde a adolescência. Compartilhavam segredos, estudavam juntas e até sonhavam com o mesmo futuro. Uma vida estável, um grande amor e prosperidade. Mas com o tempo, a amizade começou a ser corroída por algo silencioso: inveja e ciúmes. Cláudia havia conquistado um namoro estável com Rodrigo, um rapaz trabalhador, bonito e dedicado. Denise, por outro lado, colecionava decepções amorosas. Ela sorria quando Cláudia falava do namorado, mas por dentro alimentava um ressentimento crescente. Um dia, Cláudia recebeu uma mensagem anônima no celular. Seu namorado não é tão fiel quanto você pensa. Ela riu, achando que era brincadeira. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Poucos dias depois, Denise acidentalmente deixou escapar que tinha visto Rodrigo conversando com outra mulher no bar do bairro. Cláudia se desesperou, mas o que ela não sabia era que tudo fazia parte de um plano frio de sua melhor amiga. Denise já havia procurado uma mulher conhecida na região por fazer trabalhos de amarração e separação de casais. Levou uma foto de Rodrigo e um objeto pessoal de Cláudia, que havia roubado sem que a amiga percebesse. Pediu apenas uma coisa: quero que ele se afaste dela e que venha para mim. O ritual foi feito numa madrugada silenciosa, à beira do rio que cortava a cidade. Velas pretas, sangue de animal e palavras murmuradas em uma língua estranha. Denise saiu dali acreditando que tinha o destino em suas mãos. Nos dias seguintes, Rodrigo começou a mudar. Ficava irritado perto de Cláudia, evitava sair com ela e parecia distante. Cláudia, confusa, chorava sem entender. E nesse espaço de fragilidade, Denise se aproximava cada vez mais de Rodrigo, oferecendo conselhos, ouvindo suas mágoas. A tensão aumentava a cada dia. Cláudia começou a ouvir sussurros no apartamento vazio, portas que rangiam sozinhas, objetos fora do lugar. As noites eram longas e sem sono. Rodrigo parecia cada vez mais impaciente, como se algo invisível o consumisse. Cláudia começou a ter pesadelos recorrentes. Sonhava com Denise sorrindo maliciosamente enquanto Rodrigo se afastava dela. Até que, inevitavelmente, Rodrigo e Denise ficaram juntos. Para Cláudia, foi como uma facada no coração. Ela se sentiu traída duplamente, pelo homem que amava e pela amiga que mais confiava. Mas a vitória de Denise durou pouco. Logo depois de conquistar Rodrigo, ele começou a se transformar. Passou a beber demais, perdeu o emprego e caiu em uma espécie de apatia. Denise, que acreditava ter finalmente encontrado o amor, agora convivia com um homem amargo e agressivo. Certa noite, desesperada, ela voltou à mesma mulher que havia feito o trabalho. Pediu que desfizesse o feitiço. A resposta foi dura. O que você pediu não tem volta. Agora você vai carregar essa cruz. Os meses seguintes foram um tormento. Rodrigo se afundava, e Denise junto com ele. Amigos se afastaram. A família deixou de apoiá-la e a saúde dela começou a declinar. Crises de ansiedade, noites sem dormir, sonhos perturbadores. Cláudia, por sua vez, mesmo destruída pela traição, lentamente se reergueu. Encontrou apoio na família e se afastou dos dois. Denise, no entanto, ficou presa ao homem que tinha arrancado dos braços da amiga, mas que nunca mais voltou a ser o mesmo. Ela agora vivia em constante tensão, acreditando que alguma força invisível sempre a observava. Toda a tentativa de retomar a vida era marcada por pequenos desastres.
Objetos quebrados, acidentes leves, doenças inexplicáveis. A sensação de que pagava por seu próprio ato a consumia todos os dias. Até hoje, Denise confessa em voz baixa para quem tem coragem de ouvir. Eu achei que ia ter o amor que sempre quis. Mas tudo que consegui foi uma vida de tormento. História 2. O pacto do namorado. Ciumento Marcos sempre foi apaixonado por Luciana. Namoravam desde os tempos de escola, mas enquanto ele sonhava com casamento, filhos e estabilidade, ela buscava liberdade, viagens e novas experiências. Com o tempo, as diferenças se tornaram abismos. Luciana começou a se aproximar de um colega de trabalho, Rafael. Era uma amizade inocente, mas Marcos não suportava a ideia. O ciúme corroía seus pensamentos, e cada mensagem que Luciana recebia parecia uma ameaça. Uma noite, bêbado de raiva e frustração, ele desabafou com um conhecido de infância, Mauro, que tinha fama de andar em caminhos obscuros. Mauro ouviu pacientemente e depois disse: "Se você quer segurar essa mulher, eu conheço alguém que pode ajudar, mas não é barato e não tem volta." Movido pelo desespero, Marcos aceitou. Foi levado até uma mulher em um casebre afastado, conhecida como Dona Alzira. O lugar tinha cheiro de fumaça e ervas queimadas. No chão, símbolos riscados em giz, velas vermelhas e imagens distorcidas de santos cobertas por panos negros. Dona Alzira olhou Marcos nos olhos e perguntou: "Você está disposto a pagar o preço?" Ele respondeu sem hesitar: "Qualquer preço, desde que ela nunca me deixe." O ritual foi feito com uma foto de Luciana, algumas gotas de sangue de Marcos, e um amuleto enterrado no quintal da casa. Ele saiu de lá com a sensação de que tudo estava resolvido. Nos dias seguintes, Luciana parecia diferente. Mais carinhosa, mais atenta, quase submissa. Marcos se sentiu vitorioso, mas a alegria durou pouco. Junto com a mudança de comportamento, Luciana começou a ter pesadelos horríveis. Sonhava com sombras sufocando-a, acordava gritando no meio da noite e dizia sentir presenças ao redor da casa. Marcos, em vez de se sentir realizado, passou a viver no inferno. O medo tomou conta da relação. Luciana perdeu peso, adoeceu emocionalmente e dizia que algo a puxava sempre que estava sozinha. Amigos se afastaram e ela perdeu o emprego. A tensão aumentava dia após dia. Marcos percebia que, embora Luciana estivesse fisicamente presente, algo na essência dela parecia distante, perturbada. O medo e a culpa começaram a corroer sua mente. Ele via sombras na periferia do quarto, ouvia sussurros quando ninguém estava perto, e os sonhos de Luciana se tornaram cada vez mais intensos, refletindo o desequilíbrio gerado pelo feitiço. Certo dia, em um surto de desespero, Luciana o acusou. "Você fez alguma coisa comigo. Eu sinto isso. Você me prendeu de um jeito que não é natural." Marcos tentou negar, mas a culpa o consumia. Procurou Dona Alzira de novo, pedindo para desfazer o feitiço. A resposta foi fria. "Eu te avisei. Amor preso à força nunca traz felicidade. O que está feito não pode ser desfeito." Luciana não morreu, mas sua vida nunca mais foi a mesma. Vive até hoje com crises, tem dificuldade em confiar em qualquer pessoa e guarda rancor de Marcos. Ele, por sua vez, se arrepende amargamente. Nunca mais se envolveu com feitiçaria, mas também nunca conseguiu se libertar da culpa. O que restou, para ambos, foi o peso das escolhas feitas em nome do amor e do ciúme. Lembranças que surgem a cada noite, nas sombras de seus próprios quartos, lembrando que forças ocultas podem até... História 3. O feitiço da vingança na Faculdade Marcela sempre se destacou na faculdade. Inteligente, dedicada e carismática, tinha amigos por todos os cantos. Entre eles, Ana e Ricardo eram inseparáveis, mas a competitividade silenciosa começou a corroer a amizade. Ana sentia ciúmes de Marcela, principalmente quando percebia que Ricardo, por quem nutria sentimentos secretos, se aproximava dela com admiração.
O clima mudou quando Marcela foi convidada para um estágio cobiçado. Ana, sentindo que seria ofuscada, decidiu agir. Lembrava-se de uma conhecida de sua família que lidava com rituais de manipulação emocional. Com alguns objetos pessoais de Marcela, um brinco que havia esquecido em sua bolsa e uma fotografia roubada do quarto, Ana iniciou um ritual noturno em seu apartamento. Velas pretas, uma mistura de ervas e palavras antigas murmuradas, com ódio contido. O objetivo? Fazer Marcela se afastar de Ricardo e sofrer pequenas desgraças que a impedissem de alcançar o sucesso. Nos dias seguintes, Marcela começou a sentir uma estranha sensação de desorientação. Pequenos acidentes aconteceram. Livros que caíam, chaves que desapareciam, telefonemas importantes perdidos. Ela acreditava estar ficando paranoica, mas não conseguia explicar a sequência de eventos. Enquanto isso, Ana se aproximava de Ricardo, oferecendo apoio e conselhos. Ele, confuso com o comportamento de Marcela, começou a se distanciar. Mas a vitória de Ana não durou. Marcela começou a perceber padrões estranhos. Cartas que apareciam em lugares inesperados, sussurros que não conseguiam ser explicados. Pesadelos a atacavam todas as noites, mostrando imagens de Ana sorrindo de forma ameaçadora. Marcela decidiu investigar. Descobriu o ritual e confrontou Ana. A amizade se despedaçou em um confronto brutal, cheio de acusações e ódio. Ana, satisfeita no começo, percebeu que as consequências do feitiço começaram a afetá-la também. Insônia, ansiedade intensa, doenças inexplicáveis começaram a surgir. Ricardo, percebendo a toxicidade e a distância emocional de Ana, afastou-se. Ana, isolada e consumida pelo próprio feitiço, sentiu o peso de sua vingança. Marcela, mesmo abalada, conseguiu se recuperar e manter sua sanidade e sucesso, deixando Ana para enfrentar sozinha os efeitos de sua ambição e inveja. O aprendizado de Ana veio tarde. Manipular outros através de forças ocultas não trouxe o amor, nem o sucesso que desejava. Trouxe sofrimento, arrependimento e solidão profunda. História 4. O amuleto do amor proibido. Carlos sempre foi apaixonado por Júlia, mas ela namorava outro rapaz, Victor. A paixão era silenciosa, mas ardente. Carlos, desesperado para conquistar Júlia, procurou ajuda em feitiçaria. Um conhecido lhe indicou um homem que trabalhava com amarrar amores, prometendo que Júlia jamais poderia resistir aos seus sentimentos. O ritual foi simples, mas intenso. Carlos entregou uma foto de Júlia, uma mecha de cabelo e pequenas peças de Victor, para criar um vínculo que faria Júlia se afastar dele naturalmente. Velas vermelhas, palavras murmuradas e um amuleto enterrado em segredo no quintal de Carlos. Nos dias seguintes, Júlia começou a se sentir confusa. Pequenos sentimentos de dúvida surgiam sobre Victor, e ela sentia inexplicável atração por Carlos. Mas, conforme os efeitos do feitiço se intensificavam, sua mente começou a sofrer. Sonhos perturbadores, insônia e crises de ansiedade tornaram-se rotina. Carlos, inicialmente extasiado, começou a notar mudanças inesperadas. Júlia não apenas se aproximava dele, mas parecia alterada. Momentos de euforia súbita seguidos de depressão profunda. O que era para ser amor controlado transformou-se em instabilidade emocional. Victor, afastado fisicamente, começou a sofrer ameaças indiretas. Pequenas doenças e acidentes começaram a ocorrer, e a tensão entre os três crescia a cada dia. A situação fugiu totalmente do controle. Eventualmente, Júlia confrontou Carlos. A raiva e a confusão eram tão intensas que os dois quase se separaram fisicamente. Carlos percebeu que a magia havia mudado Júlia de forma que nem ele podia controlar. Ela não sentia mais amor genuíno, apenas uma compulsão que a deixava psicologicamente frágil. O amuleto foi destruído, mas os efeitos permaneceram por meses. Júlia e Carlos sofreram emocionalmente, enquanto Victor se recuperava lentamente, confuso com o afastamento repentino de Júlia.
Carlos aprendeu que tentar manipular o coração de alguém com forças ocultas não cria amor verdadeiro, apenas sofrimento. Júlia, por sua vez, carregou a experiência como um trauma silencioso, lembrando diariamente que nada que se força através da feitiçaria gera felicidade real. História 5. O amor. Aprisionado, Leonardo sempre fora apaixonado por Marina desde os tempos da universidade. Ela, encantadora, tinha uma vida cheia de amigos e relacionamentos passageiros, mas ele acreditava que seria o único a conquistar seu coração de forma definitiva. A obsessão de Leonardo começou a crescer silenciosa, alimentada por noites de solidão e mensagens não respondidas. Desesperado para que Marina se apaixonasse por ele, Leonardo procurou alguém que realizasse trabalhos de amarração. Recebeu instruções detalhadas. Precisava de objetos pessoais da vítima: um perfume, uma peça de roupa e uma foto. Leonardo, sem pensar nas consequências, reuniu tudo cuidadosamente. O ritual aconteceu numa madrugada silenciosa, em um pequeno quarto adaptado como altar. Velas pretas e vermelhas iluminavam o espaço. Incenso queimava no ar e símbolos de proteção misturados com inscrições de controle foram desenhados nas paredes. Leonardo repetiu palavras antigas que aprendera com o feiticeiro que o orientava. Ao terminar, sentiu uma estranha satisfação. Acreditava ter finalmente conquistado o controle do coração de Marina. Nos dias seguintes, Marina começou a agir de forma inesperada. Mensagens eram respondidas rapidamente. Encontros surgiam, quase que por coincidência. E para Leonardo, tudo indicava que o feitiço funcionava. Mas a felicidade durou pouco. Marina começou a ter pesadelos. Acordava no meio da noite suando frio. Ouvia vozes chamando seu nome e sentia que algo a observava constantemente. Ela não sabia o que estava acontecendo. Apenas sentia uma estranha compulsão em estar perto de Leonardo, mesmo sem entender a razão. Leonardo, por outro lado, passou a notar mudanças estranhas nele próprio. Ansiedade constante, insônia e um sentimento crescente de paranoia. Amigos começaram a se afastar, alertando-o sobre a obsessão doentia que crescia entre os dois. O ápice do tormento aconteceu quando Marina, confusa e aterrorizada, confrontou Leonardo. Por que sinto que não sou mais dona das minhas escolhas? Por que você parece tão diferente? Leonardo tentou negar, mas o peso da culpa começou a corroer sua sanidade. Os efeitos do feitiço não apenas afetavam Marina, mas também criavam um laço psíquico que os aprisionava emocionalmente. Cada tentativa de afastamento ou discussão se transformava em brigas intensas e crises de ansiedade. Meses depois, o casal finalmente buscou ajuda externa. Um ritual de reversão foi realizado, mas o estrago psicológico permanecia. Marina ainda sentia traços de compulsão e medo. Leonardo carregava culpa e remorso que o acompanhariam por anos. Ambos aprenderam da forma mais dolorosa que o amor não pode ser forçado. Quando se tenta controlar o outro, quem mais sofre é quem pratica. O feitiço. História 6. A inveja que queimou a amizade. Sofia e Camila eram amigas desde a infância, compartilhando segredos e sonhos. Mas a vida adulta trouxe mudanças inesperadas. Sofia começou a se destacar no trabalho e a ser reconhecida por sua competência. Camila, que sempre se sentiu à sombra da amiga, passou a nutrir ressentimento silencioso. Quando Sofia começou a namorar Rafael, Camila sentiu que o mundo inteiro conspirava contra ela. Um misto de ciúme e desejo de vingança tomou conta de seus pensamentos. Ela procurou uma conhecida que lidava com rituais de magia negra voltados à destruição de relacionamentos, com a promessa de fazer Sofia sofrer. O ritual foi meticuloso. Velas pretas, sangue de galinha, ervas e símbolos rituais desenhados em um círculo no chão do quarto de Camila. Um objeto pessoal de Sofia, deixado de forma que a amiga não percebesse, foi usado como catalisador. Palavras antigas foram murmuradas com ódio contido e desejo de poder sobre a vida de Sofia. Nos dias seguintes, pequenos acidentes começaram a acontecer com Sofia.
Quedas leves, livros importantes perdendo páginas, documentos desaparecendo. Rafael começou a se afastar, confuso com a sequência de eventos, e Sofia se sentiu cada vez mais insegura e ansiosa. Enquanto isso, Camila se sentia vitoriosa no início, mas logo começou a perceber que algo não estava certo. Insônia, pesadelos e sensação constante de estar sendo observada começaram a atormentá-la. Até seu próprio trabalho começou a sofrer pequenas falhas inexplicáveis. A tensão atingiu seu ápice quando Sofia confrontou Camila, percebendo sinais estranhos e coincidências perturbadoras. Camila, isso não pode ser coincidência. Você mexeu com algo que não entende, não é? Camila no começo negou com raiva, mas os efeitos começaram a se voltar contra ela. Crises de ansiedade, sonhos perturbadores e acidentes menores começaram a acontecer, fazendo-a sentir que havia desencadeado forças que não poderia controlar. A amizade se despedaçou completamente. Sofia se afastou de tudo e de todos, recuperando lentamente sua vida, mas ainda carregando o trauma emocional. Camila aprendeu da pior forma que inveja e manipulação através de feitiçaria não trazem nada além de sofrimento e arrependimento. Essas histórias mostram que mexer com forças ocultas não é um caminho sem custo. O que parecia um atalho para o amor, a vingança ou o controle, transforma-se rapidamente em um fardo impossível de ignorar. Nem sempre a morte é o pior castigo. Muitas vezes, viver preso às próprias escolhas é muito mais doloroso. Quem se atreve a manipular o destino de outro, cedo ou tarde, sente o peso do preço que escolheu pagar. E você estaria disposto a arriscar tudo em nome do desejo? Se inscreva no canal, comenta, curte e compartilha. Canal Relatos das Sombras.